E aí, tudo bem? Rafael Munhoz aqui e vim nesse vídeo te trazer o que é a nova plataforma do nosso grupo chamada Coins e principalmente desmistificar diversas coisas na sua cabeça, principalmente em relação às diferenças entre a Coins e a nossa plataforma que talvez você até já conheça, chamada Logs. Então, afinal de contas, o que é essa plataforma Coins? E antes de mais nada, eu quero dizer que eu estou muito feliz. Esse é o primeiro vídeo que eu venho trazer para o canal da Coins, da nossa nova plataforma para o YouTube. E a gente fará com a Coins assim como fizemos com a Logs, que é ter dezenas de vídeos aqui nesse canal, em blogs, com tutoriais de uso sobre todos os nossos recursos de tecnologia na plataforma, tendo em vista que uma das nossas principais características é principalmente a autenticidade em relação a recursos e recursos que não existem em lugar nenhum. Recursos esses facilitadores e que com certeza vão conseguir fazer com que você coloque muito mais lucro no seu bolso de maneira muito mais simples e extraindo o máximo possível do fino da tecnologia que a gente tem a te oferecer. E antes de fato da gente explicar o que é essa nova plataforma Coins e para que ela vem para o mercado, né? Qual é o objetivo, qual é o intuito, visto que nós já tínhamos uma plataforma com centenas de milhares de usuários, dezenas de milhões em movimentação mensal de receita relacionadas às vendas no Cash on Delivery, que é o modelo de pagamento da entrega. Eu quero basicamente contextualizar uma linha do tempo no mercado e alguns mecanismos que nós tivemos principalmente de 2022 a 2025. 2022, a data de lançamento da nossa primeira plataforma, que é a Logs. 2025, a data de lançamento da Coins, plataforma na qual eu vou enfatizar neste canal. Pós-pandemia, o e-commerce teve um crescimento extraordinário, exponencial e muito acelerado. E, por incrível que pareça, mesmo após esse crescimento, ainda em 2025, o e-commerce representa cerca de 25%, ou na verdade menos de 25% de todas as transações do varejo no Brasil. Isso significa que mais de 75% dos bilhões movimentados em compra e venda de produto físico ainda são de maneira física, em dinheiro em espécie, máquina de cartão, de débito, crédito ou até mesmo Pix, enfim. Sistemas de delivery cresceram ainda mais do que o e-commerce nesse período pós-pandemia, principalmente durante a pandemia, porque basicamente o comportamento de consumo do mercado mudou. E em 2022 nós tivemos um lançamento no mercado que foi algo extremamente disruptivo, que une o melhor desses dois mundos, entre e-commerce e delivery, chamada Logs, que foi a nossa primeira plataforma que introduziu no mercado. E quando eu digo introduziu no mercado, eu digo com a boca cheia e com muito orgulho, porque eu já sentei com o diretor de marketplace, por exemplo, da Magazine Luiza, eu já sentei na mesa do João Apolinário, CEO da Polishop, e diversos dos maiores varejistas do Brasil. Eu tive que explicar para essas pessoas o que é o Cash on Delivery. Então é algo que de fato nós trouxemos para o mercado brasileiro com absoluto pioneirismo, principalmente no modelo no qual foi trazido. Então, até a existência da Logs, pelo menos de maneira difundida e com um mecanismo bem implementado, não existia Cash on Delivery no mercado brasileiro. O que é Cash on Delivery? Basicamente uma venda que começa na internet, porém o cash, o dinheiro, é on delivery, então na entrega. O pagamento é realizado na hora da entrega de fato. A Logs é basicamente uma plataforma no modelo de afiliação com pagamentos físicos. E estes pagamentos físicos, eles pedem por alguns requisitos, que são armazéns. Enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês, em 2025 nós estamos em 19 capitais do Brasil, estamos em quase todas as capitais e já estamos há algum tempo nas capitais mais relevantes comercialmente e em volume de população. E na Logs nós temos todos esses galpões contendo equipes de logística de entregadores, frotas que basicamente recebem esses agendamentos de entregas feitas pelos nossos usuários, que são produtores, coprodutores ou afiliados, são sellers, são vendedores através do digital, que agendam entregas e são distribuídas através dessas frotas. Então exatamente esse modelo foi implementado e aberto ao mercado no modelo de plataforma, porque eu faço isso, eu, Rafael, tive uma operação de Cash on Delivery em 2018, aos 18 anos de idade, e em 2021 nós já tínhamos transacionado, já tínhamos faturado com estimulante capilar de falha na barba mais de 20 milhões de reais. E antes do lançamento da Logs, por ter lastro e ao conversar em grupos de mastermind, de networking e tudo mais, várias pessoas não entendiam o que era o modelo e basicamente isso foi gerando em mim o desejo de apresentar isso como uma solução para o mercado, que veio a ser essa plataforma. Lançamos a Logs em setembro de 2022 e em julho de 2024 foi unânime a quantidade de pedidos dos nossos produtores, que são os donos dos produtos, pela implementação de um módulo de expedição
expedição tradicional, no qual, já que eles estavam com os produtos armazenados conosco, então tinha estoque em 19 pontos do Brasil, por que não fazer também expedições via correios? Visto que os modelos eles possuem ônus e bônus, malefícios e benefícios, e por mais que o Cash on Delivery tenha muito mais benefícios do que malefícios, ele traz também consigo algumas dificuldades. É o modelo no qual nós vendíamos e continuamos vendendo na Coins com mais de centenas de milhares de usuários ativos vendendo mensalmente. E basicamente, depois de diversos pedidos, a gente ouviu, como sempre fizemos, esses nossos vendedores parceiros e criamos o melhor sistema de expedição tradicional, aproveitando a nossa frota e as pessoas que já estavam nos armazéns, os produtos que já estavam estocados e tudo mais, na qual essa mesma funciona como uma lógica de leilão de frete. Vou ser muito breve, tá? Você faz uma venda online com pagamento antecipado ou com esse novo mecanismo que eu vou falar agora, que é o foco da Coins, né? Eu tô simplesmente contextualizando. E essa venda, ela gera uma ordem de expedição. Você vendeu, você precisa enviar esse produto para os clientes. Muitas das vezes são em raios de localizações no qual a nossa frota não entrega pela delimitação geográfica que o Cash on Delivery precisa. Os meus entregadores, eles não conseguem atender o Brasil inteiro, né? Então vamos supor que sai uma venda para o interior do Mato Grosso e a minha frota não atende. Se eu tiver um centro de distribuição, por exemplo, em Campo Grande, em Cuiabá, enfim, esse centro de distribuição é quem vai realizar o envio para essa venda para o interior do Mato Grosso e não um único centro de distribuição em São Paulo. Então a gente basicamente aproveitou essa capilaridade de armazéns que nós tínhamos, que são armazéns formais, com filiais abertas, com contrato com os correios únicos para cada filial e assim sucessivamente, com uma estrutura extremamente profissional, e disponibilizamos, unindo isso ao nosso serviço de tecnologia, a melhor solução em expedições do mercado. Tem um outro vídeo que fala só sobre isso, tá? Mas esse leilão de frete diminui muito o prazo médio entre a ordem de expedição, a ordem de envio e a chegada, e principalmente o custo. Se sai do mesmo estado, o que normalmente tem acontecido, visto que os estoques são descentralizados em vários armazéns, a gente paga menos, chega mais rápido, seu cliente fica mais satisfeito, você coloca mais dinheiro no seu bolso porque você está deixando de pagar de frete e diversos outros benefícios que eu vou explicar no decorrer desse vídeo e dos demais vídeos do canal. Então, setembro de 2022, lançamos a Logs para o mercado, escalamos em volume de armazéns. 2024, lançamos o serviço de expedição, vai ter um vídeo, eu vou ver se eu deixo ele aqui em algum lugar da tela, que mostra, que fala sobre essa questão do serviço de expedição na própria Logs, né, que é a nossa primeira plataforma. Em meados de setembro de 2024, surgiu um novo mecanismo na internet que diversas pessoas deram nomes diferentes para isso. Eu acredito que principalmente esse mecanismo, eu senti falta de um único líder que encabece esse movimento, como eu fiz com o Cash on Delivery, o Érico Rocha fez com lançamentos digitais, o Thiago Finch fez com PLRs e assim sucessivamente. Não me comparando em relação à audiência, por exemplo, ou relevância no digital nesse momento com o Érico Rocha, com o Thiago Finch, porém, no quesito de ser o pai do filho, no quesito Cash on Delivery, eu acredito que seja algo unânime no mercado em relação ao meu posicionamento. E o Pay After Delivery, ou Afterpay, ou venda pós-paga, ou enfim, ou Cash on Delivery para o Brasil todo, e enfim, isso basicamente se capilarizou no quesito de vários mecanismos e isso trouxe uma certa confusão para o mercado. Entendendo que existia uma lacuna que basicamente preenchia, vamos assim dizer, um malefício do Cash on Delivery, eu falei, cara, preciso estar presente nisso também. O que a gente fez? Bolamos a Coins, que é basicamente uma plataforma de pagamentos digitais com recursos exclusivos para a modalidade de venda pós-paga. O que é venda pós-paga? De maneira também extremamente breve e objetiva. Venda pós-paga é literalmente você mandar o produto primeiro e cobrar depois que esse produto chega na casa do cliente. Rafa, isso já não é Cash on Delivery? Não. Cash on Delivery necessita de uma frota própria, necessita do pagamento ser na hora da entrega. Isso faz com que você tenha muito menos riscos no caso da inadimplência, do não pagamento do cliente. Vamos fazer um comparativo simples do risco dessa operação comparada ao Pay After Delivery. Eu vou chamar de venda pós-paga aqui. Cash on Delivery, pagamento na entrega. Se o cliente não pagar, declinar, o cartão não passar, ele não estiver em casa, diversas coisas podem acontecer e isso representa mais ou menos entre 14% e 16% de todo o nosso volume de entregas na Logs a nível global. Você simplesmente paga uma taxa de R$ 4,99 para arcar com o deslocamento desse entregador que foi até lá. Você, como produtor, o seu produto volta para o armazém, você não tem nenhum risco além de míseros R$ 5. Tá? Arredondando, que é R$ 4,99. No caso da venda pós-paga, e essa venda pós-paga, ela basicamente fez-se necessária, eu vejo que esse movimento surgiu por causa da delimitação geográfica, que é um requisito para o Cash on Delivery. Então, pô, tô anunciando com delimitação geográfica, tô anunciando por geolocalização lá no Facebook, nas minhas fontes de aquisição de tráfego pago, e mesmo assim tá caindo gente de fora do raio de alcance. O que eu faço? Como que eu vendo para essas pessoas? E aí, basicamente, as pessoas começaram a mandar o produto, e depois que o produto chegou a aplicar a cobrança. E o nome dado para isso foi diversos, né? Pay After Delivery,
delivery, afterpay, venda pós-paga, cash on delivery pro Brasil todo e assim sucessivamente. Porém, quando acontece uma inadimplência e a taxa de inadimplência da venda pós-paga ela é um pouco maior que a do cash on delivery a nível global, tá entre 15 a 20%, quando a taxa de frustração tá entre 14 a 16%. São taxas bem parecidas, porém a inadimplência da venda pós-paga, onde não tem a figura de um entregador ali, só vai deixar o produto mediante ao pagamento, então é produto para um lado, dinheiro para o outro. No caso da venda pós-paga, primeiro o produto chega na casa dessa cliente via correio ou fica em uma agência para que ela realize a retirada. Enfim, existem algumas nuances nessa modalidade que vão ser explicadas em outros vídeos. A taxa é um pouco maior e o risco também é um pouco maior. Por quê? O produtor tem que arcar com frete disso e também com o produto. Então vamos supor que o frete ficou R$25. Se você estiver usando a expedição da Logs, pode ser que fique até menos que isso. E o produto custa R$10 a unidade, vamos supor que você venda um nutracêutico em gotas, gomas, enfim, e você vendeu uma média de... Os seus kits médios em vendas, eles são de 3 unidades de produto. Vai pagar R$30 em produto mais R$25 de frete, então isso representa R$55. É literalmente 10 vezes mais risco para essa operação do que a operação de cash on delivery. Porém, mesmo assim, a liberdade e a autonomia de anunciar para o Brasil todo sem a delimitação geográfica e principalmente a possibilidade de trabalhar com mídias orgânicas, como influenciadores, como vídeos no TikTok postados todos os dias, e independente de onde essa cliente vier, ela poder ser atendida com a modalidade de primeiro receber o produto e ou na hora ou depois realizar o pagamento conforme a disponibilidade de frota da Logs, é o melhor cenário na minha concepção. Desde que aonde há disponibilidade de fazer cash on delivery é o ideal, e para onde não há, aí sim o pay after delivery, ou afterpay, ou venda pós-paga, que é o nome que eu vou dar para isso aqui no canal e nas nossas plataformas, se torna o ideal para ser feito nesse movimento. Porém, como eu disse, o movimento não teve um pai que fosse definitivo, né? Uma pessoa, existiu sim um pioneirismo por parte de alguns players que a priori eram produtores. Depois disso, algumas plataformas criaram esse mecanismo, cada uma de um jeito e tudo mais. Existiu uma plataforma em meados de novembro de 2024 que foi a primeira plataforma a oferecer isso no mercado, então não somos, como Coins, a primeira alternativa de venda pós-paga, como fomos na Logs, como a primeira alternativa de pagamento da entrega. Porém, na minha concepção, na minha opinião, ao fazer um benchmarking, eu entendi que as soluções apresentavam um certo amadorismo em relação a recursos tecnológicos e a eficiência dessa operação como um todo. E, modéstia à parte, eu sei que eu tenho muito, e nosso grupo, né, os meus sócios, colaboradores e tudo mais, muito o que agregar ao mercado, no quesito de entregar soluções realmente eficientes, profissionais e assim sucessivamente, e sofisticar um pouco o que estava sendo feito nessa outra modalidade também, tá? Então, surgiu-se a Coins, que é uma plataforma de pagamentos digitais com recursos exclusivos e avançados na modalidade de vendas pós-pagas, tá? Rafa, ainda não entendi a diferença entre Coins e Logs. Em 30 segundos agora você vai entender. Coins, pagamento digital, Pix, cartão de crédito ou boleto bancário, por exemplo, tá? E se houver disponibilidade na frota, conforme o CEP colocado no checkout, aparece uma quarta alternativa de pagamento da entrega, tá? Então a Coins é uma plataforma de afiliação, assim como as demais plataformas de afiliação que você provavelmente já conheça do mercado digital, que realiza pagamentos digitais com recursos exclusivos para essa modalidade de venda pós-paga. Rafa, e a Logs? A Logs apenas transaciona pedidos pagos na hora da entrega. A Logs possui uma estrutura de galpões, logísticas, com cash on delivery exclusivamente, pode ser nativo da própria Logs através do checkout da Logs ou proveniente de checkouts externos, como o da própria Coins, através da importação de pedidos de origem externas para a Logs, porém a Logs é quem faz a entrega e a transação física disso, e também serviços de expedição para vendas normais de e-commerce integradas com qualquer plataforma ou vendas pós-pagas vindas da Coins. Logs, cash on delivery, expedição tradicional. Coins, pagamento online e vendas pós-pagas com recursos exclusivos e sofisticados e profissionais. Rafa, como vocês cobram na Coins? Tem algum tipo de assinatura mensal, algum tipo de cobrança recorrente, algum tipo de taxa de adesão? Nada, absolutamente nada. Pode realizar o seu cadastro normalmente, gratuitamente, e a gente apenas monetiza com taxas de transação cobradas dos nossos usuários, que por padrão são 6,9% enquanto eu estou gravando esse vídeo, para 1 dia de liberação no Pix e no boleto, ou 14 dias de liberação no cartão de crédito. Rafa, a plataforma que eu estou atualmente me dá uma condição melhor de prazo e de taxa.
sou um produtor relevante, faço aí múltiplos 6 dígitos por mês, ou 7 dígitos por mês, ou 8 dígitos por mês, então centenas de milhares, ou milhões, ou dezenas de milhões de reais por mês em faturamento, e não vou sair da minha alternativa, da minha plataforma atual por questão de taxa. Eu vou deixar abaixo desse vídeo um link onde você vai poder conversar com um especialista, onde a gente pode entender a sua operação via WhatsApp, ou via chamada de vídeo, da forma que você preferir, e apenas entendendo o e-mail de cadastro que você tem na plataforma Coins, a gente consegue personalizar essas taxas mediante a comprovação de você já ser um player do mercado. E não só personalizar taxa e prazo de pagamento para reduzir a taxa e reduzir o prazo de recebimento que você tem conforme as suas transações, como a gente também consegue prestar um serviço de implementação, de integração entre Coins e Logs, para que você não precise se preocupar em relação a isso, por mais que tenhamos aqui no canal todos os tutoriais que ensinam a executar isso de maneira prática. Então, basicamente, o que eu queria trazer para vocês nesse vídeo, que é um vídeo mais teórico, é justamente o esclarecimento do que é a Coins, por que ela veio para o mercado, né? Então, foi-se necessário criar uma solução mais profissional do que eu estava vendo até então para essa modalidade de venda pós-paga, e nós também vendemos produtos físicos na modalidade tradicional, com diversos pontos de integração com a Logs que permitem fazer venda pós-paga e assim sucessivamente, conforme eu vou te ensinar de maneira 100% prática nos próximos vídeos. Se ainda não criou a conta, clica no link que vai estar abaixo do vídeo. Se você é um grande produtor e quer ter suas taxas personalizadas e uma implementação feita por um especialista diretamente na sua conta, clica aqui também. A gente vai fazer juntos da sua operação cada vez mais lucrativa e eficiente, principalmente nessas duas modalidades de cash on delivery e venda pós-paga, que é o que a gente domina e faz de melhor. Beleza? Conta comigo, com a minha equipe, tamo junto e bora pra cima.